Bom, gente, boa tarde. A gente vai começar a transmissão aqui com a Sônia. E eu queria passar algumas instruções antes da gente seguir adiante com a palestra dela, né? Só para vocês entenderem como vai ser a dinâmica da conversa, né? Então, é o seguinte, existe um atraso entre a plataforma do StreamYard e o YouTube, né, que às vezes fica bem grande, pode durar até uns 30 segundos entre o que a gente fala lá e o que é transmitido no YouTube, e entre o que vocês digitam no chat e a gente recebe lá na plataforma, né? Então, por conta disso, eu fico assistindo a transmissão pelo YouTube também e consigo transmitir as perguntas para ela conforme elas forem aparecendo, tá? Mas vocês podem esperar, eventualmente, um pequeno atraso, às vezes, né? Então, se alguém perguntar alguma coisa e demorar um pouco para ter um retorno ou algum tipo de demora na interação, né, levem em conta que existe essa questão técnica aí, esse lag entre o sinal que está sendo enviado lá pelo YouTube, né, e o sinal que está sendo, desculpa, pelo StreamYard, né, e o sinal que está sendo recebido por vocês no YouTube, né? E antes de começar também, eu gostaria de apresentar para vocês a Sônia. Como vocês já viram aí no título da transmissão, né, a palestra dela vai ser da arte ao documentário experimental, imagens, memórias e testemunhos, né? E isso está relacionado a um percurso que ela vem desenvolvendo como artista, né, em obras que passam pela videoinstalação, por experiências com som, por experiências mais poéticas com vídeo, e nesse trajeto, por uma aproximação que ela vai fazendo da linguagem do documentário, né, que eu acho que é uma das ênfases que vai ser discutida hoje, né, e que levam a produções mais recentes dela num formato bastante híbrido, em que essa experiência de artista e a prática de documentário, elas se fundem em trabalhos que apontam nas duas direções, né? E é isso que interessa para a gente aqui, pelo menos as pessoas que estão inscritas nas disciplinas de estratégias de edição e montagem, e documentário e filme-ensaio, né? Porque muitos dos trabalhos que a Sônia vai comentar, especialmente mais para o final da palestra, né, eles dialogam diretamente com a proposta de trabalho que vocês estão desenvolvendo em sala, né? Talvez mais direto, talvez menos direto, mas, enfim, eu acho que é um tipo de repertório que conversa bastante com o modo como o estudante de multimeios produz documentários, né? Nessa interface entre a linguagem mais documental e a arte. Então, a Sônia vai falar a respeito do percurso dela e destacar aspectos dessas questões, né? E acho que vocês devem ter lido a biografia dela, né? Mas não custa apresentá-la aqui diante de todos, né? Ela é pós-doutoranda em artes visuais pela ECA USP, né?
e acho que tem feito um acompanhamento de artistas lá no CAP também, né? Quer dizer, não só faz pesquisa, mas também está em interlocução com os estudantes, com os pesquisadores que têm trabalhos como artista, né? E ela, com a experiência dela aí na participação de muitas exposições e até curadorias, né? Ela estabelece também essa interlocução. E ela foi doutora em comunicação e semiótica pela PUC, mestre em artes pela Unicamp, e atua como artista, videomaker e pesquisadora, sempre participando de mostras coletivas, individuais, palestras e workshops no Brasil e fora do Brasil, desde a década de 90, 1990. E já teve os seus trabalhos exibidos em Nova York, na Alemanha, no México, na Colômbia, no Chile, Espanha, França. Tem obras no acervo do Museu Lagazar Segal, no MAC aqui de São Paulo, Sesc Pinacoteca, Museu da Cidade de São Paulo e Instituto Figueiredo Ferraz, entre outros, né? Para quem não conhece, o Instituto Figueiredo Ferraz é uma coleção de obras de arte, acho que a maior, né, do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, é um dos colecionadores mais importantes de arte contemporânea no Brasil, e ele, além da coleção, mantém um espaço aberto à visitação pública. Então, quem transita aí pelo circuito de arte contemporânea está acostumado a, às vezes, dar uma passada lá por Ribeirão Preto para ver as coisas interessantes que ele costuma fazer nessa instituição. E ela também ganhou o Prêmio Brasil de Fotografia, né? e o Prêmio Geral Produção Independente do Mobile Film, e foi premiada pelo Centro Cultural Unibes de São Paulo também. E ela não vai falar muito a respeito disso hoje, né? Não é o foco, mas ela também coordena um projeto chamado Sistemas Ecos, né? Que ele parte de um formato de laboratório em que artistas mais experientes orientam artistas mais jovens a realizar obras que são depois apresentadas numa exposição em que também tem esses resultados, mas uma curadoria de grandes artistas, né? Ela já trabalhou com já participaram dessa exposição Maurício Dias e Walter Ridley, Regiane Cantu, nomes importantes aí da cena contemporânea, né? Então, com grande prazer que eu recebo a Sônia Gugsberg para falar hoje para vocês, né? E a gente vai ter também a interlocução dos professores ao final, né? Então, tanto a professora Cristine Mello, né, que eu queria colocar na tela aqui, para dar um oi para vocês, né? E tanto do professor Renato Levi, que eu também queria colocar na tela aqui para dar um oi para vocês, né? Então, eles estão todos online, né? E ao final da fala a gente vai fazer uma interlocução, né? Então, com todos podendo perguntar para a Sônia, conversar e etc e tal, né? Mas eu queria também estimular vocês mesmos a fazerem perguntas, né? E como eu comentei, né, a gente consegue colocar os comentários aqui do chat na tela do YouTube, né? Então, a gente pode estabelecer uma dinâmica, né, em que vocês podem ir comentando coisas ao longo da palestra, né, e eu consigo ir colocando esse sinal na tela, como vocês estão vendo aí agora o comentário da professora Conceição, né? E eu já expliquei que tem um certo lag, então às vezes isso demora um pouco, né, entre
entre o sinal saindo do YouTube e chegando para o StreamYard, às vezes tem um certo atraso, né? Mas isso permite uma dinâmica também que dá para vocês postarem coisas e a gente vai colocando ao vivo, né? E ao final eu vou pegar as perguntas que tiverem no chat do YouTube feitas por alunos e transmitir para a Sônia também, de forma que então ela vai poder tanto estabelecer essa interlocução com os professores, quanto esse diálogo com vocês. Então, feita essa introdução, que se alongou um pouco mais do que deveria, né, mas foi também um pouco para esperar as pessoas acabarem de chegar. Eu sei que tem a turma aí de design de audiência que está aparecendo, né, agora, né. Então, feita essa introdução inicial, eu passo a palavra à Sônia, né? E aí fique à vontade, Sônia, então, para apresentar aí as suas obras e conversar, né? Enfim, expor tudo o que você planejou aí para compartilhar com a gente. Tá? Eu agradeço a sua presença. Bom, preciso agradecer o convite também de estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito importante para mim, compartilhar meu trabalho, minha pesquisa, com Marcos, com os espectadores, Cristine, Renato, Levi. Eu estou satisfeito e feliz de estar aqui com todos vocês. A minha pesquisa, uma pesquisa longa sobre o processo documental na arte, né? E eu preparei um pouco aqui para falar para vocês, antes de mostrar os meus filmes, para vocês entenderem um pouco mais sobre a minha pesquisa. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês. Então, não há dúvidas que o avanço do audiovisual ampliou o campo da experimentação na arte, incorporando a produção tecnológica de imagens capazes de elaborar novas lógicas organizadoras. Então, vamos dizer que é de fato isso que me interessa, essa pesquisa das novas lógicas organizadoras é onde eu fui pisar fundo. Então, posso dizer que o meu trabalho se situa na intersecção da arte política e da linguagem ensaística, ou a linguagem experimental no documentário, né? E minha pesquisa artística tem como objetivo gerar propostas documentais sonoras ou em videoarte, dentro do que chamei de documentação performativa de saberes, que é a minha tese de doutorado, que eu defendi na PUC, sob orientação da Cristine Greiner. Então, para entender um pouco do que significa isso, eu vou falar das bases dessa pesquisa, para vocês entenderem o andamento do que aconteceu na minha forma de pensar e de construir o meu trabalho. Então, o que eu chamei de documentação performativa é uma noção desestabilizadora e um procedimento de tradução da arte, né? Ela busca por novas formas de organização e propõe desmontar o formato de arquivo convencional, invertendo métodos e configurações, para, a partir do repertório de elementos entrópicos, propor outras possibilidades. O traço performativo, que eu acho que é um ponto em questão aqui, quando se fala de videoarte, o traço performativo é a ação mobilizada pelos gestos e imagens, que é basicamente o conceito em desenvolvimento, um conceito mutante. É o traço político que resta no jogo de forças entre as relações que estão em jogo. Então, só para uma colocação pequena aqui que eu peguei no meu texto, de acordo com a Judith Butler, o performativo é a ação mobilizada pelo ato em que se mantém vivo o traço da força que o fez produzi-lo, né? Então, esse jogo de forças, ele é muito importante na hora que você começa a trabalhar de forma experimental, é entender o jogo de forças. Como base da minha pesquisa, como vocês já sabem, imagem, testemunhos e memória, ele é um sistema poroso, é um repertório poroso de informações. Então, vou falar um pouquinho sobre isso.
Nessa pesquisa, a produção artística e seu formato documental busca trabalhar a dificuldade do testemunho, interrogando o vazio, o silêncio e a lacuna, entendendo estes como índices da realidade. Por que eu falo testemunho? Eu diferencio, eu gosto de enfatizar que o testemunho, ele não tem nada a ver com uma entrevista, né? O testemunho, ele é um depoimento espontâneo, onde a pessoa ali coloca a sua forma de ver e olhar e refletir sobre aquilo que ela está sentindo de forma livre. E essa liberdade de expressão, ela é fundamental no testemunho, porque senão ele passa a ser uma entrevista, e a entrevista, no meu caso, não interessa. É preciso desvendar os testemunhos e arquivos, reencontrar os pontos de conexão da memória com a realidade para tecer as relações. O testemunho, porém, traz em si a potência sobre o indizível, justamente porque ele é um relato sensível, sobre as vozes aparentemente ocultadas e silenciadas, sobre aquilo que não se quer falar. Mesmo se referindo a uma situação real, ele transita entre o que é possível dizer e o que de fato é falado. Testemunhar é um processo capaz de restituir fragmentos, unir restos, esclarecer, organizar e reconstituir partes escondidas. Testemunhar implica em remexer o passado, ativar lembranças para entender o momento presente. Entendemos os depoimentos e lembranças que esses se apresentam em permanente estado de alteração, pois o tempo coloca a memória em movimento, modificando-a a cada relato. Então, cada vez que eu conto a história, essa história é alterada pela tua própria memória e pela tua emoção daquele momento, né? Então, tem aquele velho ditado brasileiro, quem conta um conto, aumenta um ponto. Quer dizer, os relatos, eles se alteram, os testemunhos, eles se alteram. Então, a gente nunca vai considerar isso como uma coisa estática. O testemunho serve como catalisador da história e da cultura, unindo frações de sentimentos, imagens interiores e sons que nunca desaparecem. Então, digamos que eu estou trabalhando isso, considerando esse recorte de testemunho, para entender o que significa entrar na questão do documentário, né? Onde o documento não é mais uma questão estática, é uma verdade inquestionável que a gente já sabe, isso já é antigo, aliás. Então, o documentário experimental confronta arquivos, traduz esses objetos em saberes e em proposta artística, se anunciando de uma forma política e engajada, no meu caso, né? Que sendo documentário, de alguma maneira, ela tem uma questão política e engajada, na medida em que está ligado à vontade de conscientizar o espectador sobre o que está em jogo, sobre a realidade social e política do seu tempo. Assim, o resultado não é uma verdade ligada ao testemunho ocular, mas sim a um corpus de imagens e sons traduzidos, com a necessidade de dar voz à diversidade de pontos de vista e de modos de conhecimento com base na realidade em que vivemos. É na multiplicidade de olhares que se apresenta uma nova forma de organização, como uma outra noção de documentário, sendo o próprio resultado um testemunho de discursos e debates não ditos. Então, assim, eu estou trabalhando o testemunho, usando os testemunhos para construir o meu testemunho. Então, na verdade, são obras testemunhos também, né? Nessas mesmas condições que a gente está falando aqui. De tradução, de traduzir sensibilidades, de documentar sensibilidades, e não só um sanduíche de verdades, recortes de verdade captados como documentos, né? Então, agora, assim, passando, eu acho que, assim, eu não vou estender numa questão acadêmica aqui para vocês, que eu acho que não é a proposta do nosso encontro, porque eu quero, obviamente, que vocês vejam o trabalho, mas... então, eu falei um pouco sobre testemunho, vou falar um pouco sobre a técnica, montagem e hibridismo, né, para vocês entenderem sobre essa questão. O processo de tradução articula-se no confronto e nas conexões de diferentes linguagens. A tradução assume o formato
de procedimento de interpretação, a partir da inter-relação de formas distintas, gerando um novo resultado híbrido. Sendo assim, a tradução é também um operador de montagem. É um operador. Os cortes de montagem, eles são uma forma de tradução dessas sensibilidades, desse apanhado de arquivos, né? Só que é na tradução que a montagem experimental vai acontecer de forma sensível. Então, ela tem um objetivo e busca a conexão e a compreensão de diferentes pensamentos. A montagem é uma das estratégias fundamentais na construção do trabalho experimental, pois implica em um longo e complexo processo de tradução. Então, acho que assim, não dá para falar em experimentalismo sem entender o que significa a tradução dos arquivos, a tradução das realidades, o entrelaçamento disso tudo. É na operação que organiza imagens e testemunhos, estrutura tempos, olhares e sensibilidades com o objetivo de construir um corpo, uma outra forma narrativa que pensa as camadas e a potência da espessura na montagem. O que é a espessura da montagem? A espessura é o que dá potência na hora que você faz um sanduíche de imagens, sons, todos entrelaçados. Você está gerando uma espessura de camadas. Essa espessura de camadas é o que dá potência para a coisa. Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, é uma experimentação cautelosa, mas é a maneira que eu trabalho. Eu acredito que essa espessura na montagem, ela gera potência. Ela amplia a densidade conceitual e física do trabalho, ampliando a sua capacidade de reflexão crítica. Então, trata-se de elaborar uma estética de colagem, desmanches e contrapontos. Abrir a escuta para a voz abafada, tornar visível o invisível, trazer à luz os recantos escuros e escutar o silêncio para além dos discursos comuns. Eu sei que tudo pode parecer um pouco conceitual, mas eu acho que para os artistas esse conceitual vira matéria, porque a gente vive nesse trânsito, né? Para poder elaborar trabalhos e pensar tudo isso. Então, o documentário experimental não afirma possíveis verdades, nunca é um simples registro do que ele é. Ele busca intervir, perturbar e reapresentar o seu lugar. A gente poderia apresentar um pouco dos trabalhos para depois falar da segunda etapa, Marcos. Vamos para a sequência do site e entender um pouco isso aqui, para depois apresentar os filmes sobre as migrações contemporâneas. Tá legal, então vamos começar com Cachoeiras Urbanas, não é isso? Isso. Você pode entrar na minha página do site. Tá na tela já, Sônia. Cachoeiras. Ok. Vamos puxar para baixo um pouquinho, só para aparecer a imagem inteira? O Cachoeiras Urbanas, ele foi um trabalho que monta uma sequência de demolições. Eu persegui a ideia de demolições durante muito tempo no meu trabalho, porque esses desmanches, eles implicam em reconstruções também. Então, quando eu estou falando em desmanches e quedas, eu estou subentendendo que após as quedas, ao desmanche de tudo isso, eu estou abrindo espaço para novas reconstruções. Então, nesse trabalho Cachoeiras Urbanas, eu procurei, eu filmei muitas horas de demolições, muitas horas para formar um documentário curto de 8 minutos, é um loop de 8 minutos, eu vou mostrar um trecho para vocês. Por quê? Porque a cidade começa a se liquefazer, ela vai se desmanchando e se liquefazendo, voltando à ideia do pó, né? Então você tem a queda das estruturas e o desmanche
até o final do loop, onde vira pó. Essas estruturas todas vão virando pó. É claro que eu trabalho muito com as metáforas, então começaremos com as metáforas do desmanche das estruturas, vamos dizer assim, né? Paredes são estruturas, prédios são estruturas, estruturas urbanas. E a gente pode trabalhar a questão das estruturas de uma maneira real ou conceitual, né? Querendo ou não, nós estamos vendo, né, a era da modernidade líquida, o desmanche das estruturas fixas, a substituição pela mobilidade constante. Então, eu vou pôr aqui o vídeo para vocês verem. Nossa, tá difícil de colocar, só um segundo. Não sei o que está acontecendo aqui, só porque eu... Marcos, solta o Cachoeiras Urbanas pelo site mesmo, depois eu solto aqui. Por favor. A gente pega um trechinho dele aqui. Eita, viu? Sônia, travou a internet aqui. Eu acho que... Peraí. Menino, já descobri o que aconteceu. Agora vai entrar. Tinha sumido aqui, estava num lugar que estava misturado. Eu vou entrar aqui para você, tá? Você me autoriza? Sônia, eu vou parar aqui a trecho do Cachoeiras. Tá. Mas eu acho que já foi, né? Você tem um trecho específico ou é melhor comentar e a gente segue para o próximo? Eu vou colocar o finalzinho para ver as mudanças. Tá, então eu estou subindo ele para a tela. Tá, compartilha para você ver. Tá aí já. Então, esse trabalho, todo gravado por mim, implicava em estar debaixo desses escombros gravando, também em situações bastante limites, como é o caso que vocês estão vendo. Estou embaixo dessa laje gravando. Sônia, desculpa eu te interromper, Sônia, mas eu acho que quando você fala junto com o som do vídeo, dá uma sobreposição. Então é melhor só mostrar e depois falar, tá bom? Combinado, tá bom.
Na verdade, eu queria mostrar esse vídeo para poder mostrar essa demolição, a força dessa quebra das estruturas, e ao ponto de que existe uma máquina que moe, enfim, todo o final dessa queda de obras, transformando tudo em pó de volta. Então, era essa a razão. Agora, a gente pode seguir para o Last Dream, que é um trabalho que eu gostaria de... Marcos, você compartilha a tela? Que eu gostaria de trazer para vocês. Mais para cima. Esse trabalho eu queria trazer para vocês, porque esse trabalho foi o primeiro documentário, ensaio que eu fiz, assim, de forma mais consciente, né? Ele é uma sobreposição de camadas de tempo e de imagens, porque eu fiz a filmagem de uma demolição. Essa demolição não era qualquer demolição, essa era a demolição da fábrica do meu pai. E essa fábrica, o meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos de idade. Foi essa fábrica, esse lugar que sustentou a família a vida inteira. Junto com essa demolição, eu fiz a montagem dos vídeos gravados por ele antes de morrer, que são alguns filmes Super 8 que a gente está... Se bem que aqui não é a montagem dos filmes, desculpa, a montagem dos filmes é no Partir. Nesse aqui, a montagem é somente sonora, então você tem a demolição constante desse espaço, e a partir da demolição, eu coloquei os sons gravados pelo meu pai dentro da nossa casa, quando nós éramos bem crianças, eu tinha menos de 9 anos de idade. Esses escombros das demolições, da demolição, no mesmo tempo onde essa fumaça branca, ela fica girando no local, ela fica voando no local, porque ela fica presa. Então, assim, é literalmente o desmanche daquele sonho, né? Você vai ter as crianças cantando em contraste com a demolição que cai constantemente, e essa fumaça que gira no ar. Vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês.
vamos gravar uma, tá? Acho que tá bom, né? Dá para a gente ter uma ideia do que é esse filme, que foi o filme que eu ganhei o Prêmio Brasil de Fotografia, categoria ensaio, e que me foi um bom incentivo para poder continuar com esse trabalho na direção do documentário experimental mesmo. E é uma história bastante familiar, mas uma história que eu gosto e que eu acho que foi bastante sensível. E, seguindo com a nossa proposta, a pesquisa mais significativa que eu fiz depois disso é o filme Subsolo, que conta a história dos subsolos da Avenida Paulista, né, que também é uma história escondida, não revelada, que até muitas pessoas, até hoje, muita gente ainda duvida dessa obra, uma obra que poderia ter mudado, né, a nossa vida, poderia ter mudado a vida da cidade de São Paulo, e ficou enterrada, escondida, não só a história da obra, mas tudo que aquilo implicava, né? Uma obra que foi construída a 3 quilômetros, todinha estaqueada, embaixo da Avenida Paulista, ligando a Avenida Rebouças até a Avenida 23 de Maio. Então, assim, a potência disso é enorme. Só que, como foi derrubada politicamente, por uma questão, por briga política, enfim, uma série de questões que fizeram essa obra ser enterrada, junto com o enterro da obra, enterrou-se a história também. Então, quando eu apresentei o filme Subsolo, Marcos, abaixa um pouquinho para ver. Quando eu apresentei o filme Subsolo... Sônia, isso, mas só aproveitando, eu não sei se todo mundo sabe, né, mas a Sônia está dizendo a respeito de um projeto de urbanização ou reurbanização de São Paulo, né, não me recordo agora, em que houve a tentativa de construir a Avenida Paulista por um plano subterrâneo, né, para fazer a ligação da Rebouças até a 9 de Julho, não é isso, Sônia? Sim, sim, assim, o prefeito na época, que era o Figueiredo Ferraz, pai do nosso grande colecionador, ele queria fazer a cidade girar, ele tinha um objetivo, fazer a cidade girar. Então, ele era como se fosse um rodoanel dentro da própria cidade. Ele estaria construindo, conectando a Rebouças a 23 de Maio através da Marginal, que ficava perto do Rio, e essa via expressa subterrânea, que seria na Paulista. Então, o que acontece é que, por uma série de brigas políticas, porque na época a gente estava em final de governo militar, tem todo um problema instaurado politicamente, que, inclusive, ciumeiras políticas, porque o nosso prefeito na época era um prefeito muito conceituado e muito querido, e as forças contrárias não permitiram com que ele fizesse essa obra, terminasse essa obra. Então, ele construiu 80% desse trabalho e morreu na praia, né? Foi destituído do cargo e a obra em si acabou sendo enterrada. Só que como essa história política não é bem-vinda e ninguém gostaria que essa história, nenhuma das pessoas envolvidas politicamente na época gostariam que essa história viesse à tona, nunca mais se conseguiu ativar isso. Então, eu consegui, com muita dificuldade, fazer esse filme, eu só consegui, depois de muitas brigas, conseguir entrar no subsolo e fazer esse filme,
e que inclusive o Marcos foi quem fez a montagem junto comigo, que ficou muito bacana, eu gosto muito. E eu convido vocês a ver por aí um pedacinho, embora ele esteja disponível para vocês assistirem no meu canal aqui. Ele não é um filme que está fechado, porque ele já é um filme mais antigo. Então, eu vou só mostrar um trecho para vocês entenderem do que se trata, porque seria um trabalho importante para continuar sendo visto ainda hoje, para ser visto ainda hoje, porque com certeza é uma história que nos importa muito. Com os artistas, a vanguarda vão criando as novidades. Né? Essas novidades passam da comunidade para a sociedade. E o planejamento é filho. Mas se essa comunidade não incorpora esse sentimento de mudança, assim, a partir do que ela sente, do que ela, se ela não incorpora, ela não se integra com coisa nenhuma. A história da Paulista, por exemplo, esse é um caso típico. A especulação imobiliária em São Paulo foi um negócio terrível. Destrói-se tudo para que se bote no lugar alguma coisa que dá dinheiro. Mas administrar essas coisas é mais difícil para nós do que o próprio produto em si. Você ter isso na memória, que nós estamos estudando um projeto tipo Paulista Nação João, e ver o Minhocão, que até hoje tem só ovelha bonita, 40 anos para aprender a abrir aquilo. Agora eu quero fazer um planejamento, eu quero ter uma galera. Planejamento, o pobre está construindo 2 anos e ninguém faz. Eu falei, então vamos fazer? Vamos. Vocês vivem falando para a gente que conhece tudo, que tudo está remanejado, e não está. Então cria problema para a gente. Eu mando aqui para fazer uma coisa, chega lá, não pode fazer porque está errado. Tem, porque não tem uma clara consciência da cidadania, e que pode ser conquistada para uma visão diferente, nova. A sociedade que precisa de um novo contrato social. E nesse contrato social, cada um avalia aquilo que pode abrir mão. Quem abre mão do Progresso traz tudo, né? Traz educação, traz saúde, traz dinheiro que permite investimentos sérios em coisas que valem para todos. E esses donos do poder que nunca perceberam que uma sociedade mais igualitária é o bem de todos, faz bem para todos, né? Isso é errado. É o pensamento do Sr. Ford. O Sr. Ford decidiu construir carros para os seus próprios operários, deu a eles bons salários para que pudessem comprar os carros que eles construíam. Aqui, os donos do poder no Brasil temem o consumo. A cidade tem que se fazer em circulação de massa, de grandes proporções, e não individual. Nós não sabíamos que ia ser tão trágico assim. A gente já via na Paulista que ele já estava assim. Transformações de todos mais remotos da cidade. Já uma solução de Minhocão, ela nasce obsoleta
ela nasce contestada. Nós não temos uma comunidade, uma sociedade que possa protagonizar junto com o urbanismo, com o planejamento. É tudo distante, cada um pensando nas suas coisas. Existe uma emergência ali, seja enchente, seja o transporte, seja a habitação que está faltando, e tudo se resolve só com a engenharia ali que fazer, implantar soluções. Então, fica um trabalho solitário, né? Um trabalho solitário. Foi. Agora que você me falou, realmente, eu falei, peguei você, eu fui por dentro da conversa, sem querer. E não era para si. Eu só executei o enterro, não fui quem matou, o dono da funerária, eu só executei o enterro. Tá? Escavei, fechei o túmulo, pau, acabou. Bom, então o projeto da Avenida Paulista é enterrado junto com as próprias ideias, né? E a história. Mas poucos conhecem, e mesmo que ela tenha, né, teve sido um evento muito importante, que foi teve muita visualidade nos jornais e nas televisões na época, né? Mas, enfim, o que restou é a não obra, né? A obra enterrada, e ela persiste somente em algumas ações, que eu acho que o filme cumpre um pouquinho desse papel. Bom, saindo, após os subsolos me levaram para dentro de uma possibilidade muito interessante, tá? Como ele é uma história urbana escondida, porque ele fica enterrado na cidade, porque a sua própria história foi enterrada, eu tomei a decisão de continuar a minha pesquisa de histórias escondidas, e em cima da história de coisas enterradas, eu fui parar nas contaminações. Em cima das contaminações, da ideia de contaminações, a minha pesquisa me levou para a Praça Vitor Tivita. A Praça Vitor Tivita foi o incinerador da cidade por muitos anos, e que incinerava lixos domésticos, lixos químicos, orgânicos. Inclusive, existem depoimentos que dizem que corpos da ditadura também foram incinerados lá. E em cima da história, da ideia de histórias escondidas e contaminações, porque a contaminação não deixa de ser também uma história escondida, porque, como já sabemos, estamos experimentando, você não tem acesso a elas são invisíveis, surdas e mudas, né? E lá nas contaminações, eu resolvi fazer um trabalho documental sonoro no local onde se encontravam as cinzas enterradas, que era a própria Praça Vitor Tivita. A Praça Vitor Tivita tem uma história muito interessante, porque foi construído um deck suspenso justamente para levantar o solo da praça e tirar do piso contaminado, profundamente contaminado, que se encontra embaixo. Infelizmente, essa contaminação ela não está só na praça, ela está em toda a região de Pinheiros, então as praças e parques ali perto também são contaminados. No meu trabalho, então, eu fiz um trabalho sonoro a respeito disso, onde eu fiz um mapeamento de do que estava enterrado ali, né? Qual era a história desse incinerador, para fazer o meu primeiro trabalho sonoro documental, que na verdade é uma reconstrução, mas é uma reconstrução instalada no próprio local, onde ativaria a memória das pessoas que, conhecendo a história da praça, escutariam os seus sons reproduzidos como se fosse uma reconstrução do passado, né? Então, aqui eu fiz um trabalho que eu chamei de Lost Sounds, são os sons perdidos, né? E onde eu instalei algumas caixas de som nessa seringueira antiga, e fiz uma instalação 6 canais, onde cada canal gerencia um grupo de sons diferentes, né?
Então, você vai ter os sons das queimadas, né, do fogo, você tem o som das charretes, na época, que levavam o lixo da cidade para lá, você tem o som dos caminhões, você tem o som das pessoas, e você tem os sons dos animais, e também os sons das correntes, né, dos caminhões que ali entravam e saíam, despejando coisas, e o som de urgência, que eu passei a incluir no meu trabalho, que são os sons do corpo humano, né? Onde você tem os passos humanos e, ao mesmo tempo, você tem as respirações e os sons que de alguma maneira, trazem a ideia de emergência. Marcos, eu vou precisar reproduzir aí mesmo, porque esse trabalho sonoro, ele está colocado... Você consegue reproduzir aí? Consigo sim, Sônia. Eu vou voltar para o seu site e coloco, tá? Eu achei aqui, se você quiser, posso colocar. Ok, Marcos? Então, infelizmente, a gente viu mais um feito na cidade, né? Mas como o papel que eu escolhi para o meu trabalho é um trabalho que denuncia um pouco as invisibilidades, eu continuo trabalhando nessa direção das invisibilidades, né? Agora eu vou trazer para vocês um trabalho que foi a minha ponte de passagem para a minha longa pesquisa sobre as migrações contemporâneas, que começou em 2014, essa minha pesquisa, né? As migrações contemporâneas, como sabemos, é uma das maiores catástrofes humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial, antes do evento Covid, com certeza, né? A gente ainda estamos vivendo esse problema gravíssimo, né? Que são milhões de pessoas que atravessaram e que ainda continuam atravessando, porque embora a mídia não mostre mais, as travessias continuam, e há pouquíssimo tempo, a questão de um mês atrás, 2 meses atrás no máximo, as fronteiras da Turquia, que estava contendo a continuidade das migrações para a Europa, foi aberta, e ainda tinham, e devem ter,
3 milhões de pessoas, 3 milhões e 700 mil pessoas esperando essa oportunidade para poder atravessar. Então, esse cenário é muito complexo e a mídia não está mostrando, mas está acontecendo. Então, eu fiz um trabalho que eu chamo Mindscape, que vocês estão vendo no meu site, que foi um fórum de discussão sobre essa questão que estava começando, que é um fórum de discussão que foi feito em Madrid, Common Action Forum, coordenado por um dos ex-diretores da Rede Al Jazeera de televisão. O que eu gosto muito nesse trabalho é que eu fiz um trabalho documental, mas ele é bastante experimental para ser um trabalho documental, aliás, em todos os sentidos ele é, porque eu vou fazendo entrelaçamento de imagens e das conversas que estavam sendo feitas lá pelos próprios líderes e sociólogos e filósofos ligados à política de diferentes cantos do mundo. O vídeo começa com uma fala do Vladimir Safatli, que me encanta, acho muito importante, onde ele vai falar da política dos afetos, que foi um livro que ele lançou há pouco tempo, não, já faz tempo. E ele vai falar do poder de controle político através da esperança, porque é através da esperança que você coloca as pessoas paradas esperando, né? E aí você faz, a política está liberada para fazer, tomar as atitudes que quiser. Então eu vou colocar um trecho para vocês verem. Posso? Tá, vou soltar. ¿Qué tipo de afecto el tiempo de las utopías produce? Y lo que tales afectos nos llevan a hacer. Necesitamos de la utopía para defender el poder de transformación de la política. Deberíamos narrar la historia como quien busca grandes acciones que nos diga cómo proceder frente a situaciones similares en el presente. Porque tal vez deberíamos decir que una transformación política ocurre solamente cuando nosotros nos abrimos a lo que nos espera, a lo que nos controla. Una utopía es una forma de control, una forma de organización de los acontecimientos a partir de un deber ser. La imagen del futuro ya está determinada. Lo que la utopía hace es aparentemente aumentar las fuerzas para que esta imagen se acerque. Cuando ella parece acercarse, el afecto crece, a saber, la esperanza. Cuando ella parece distanciarse, ocurre algo como la melancolía producida por la retracción del horizonte de expectativas. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo de la utopía está marcado por el movimiento de la esperanza como el afecto político central. Pero trata de entender mejor qué tipo de afección es la esperanza. ¿Cuál es su configuración? Un afecto inseparable de lo que podríamos llamar de la temporalidad de las expectativas. La esperanza muestra sus límites por perpetuar un espectro de imaginación impotente, encarcelado en las cadenas de la esfera. Y el miedo sin esperanza viene de la naturaleza lineal del tiempo sometido a la estructura de las expectativas. But when we asked them about how they were, how their feelings of compared 10, 15 years ago, people become very positive. So the crisis that we see is that there is a new political animal. So what we need to think these new peer-to-peer movements, which Al-Qaeda is also a peer-to-peer movement,
decentralized, cooperative, etc. So we have to be careful. What becomes evident is there is a new demos that has different shapes, different forms, different practices. We need a new landscape. We need a new landscape. Bom, e aqui então, ativando a questão política sobre essa discussão, né? Esse filme é de 2014, então, para vocês entenderem que essa onda toda estava começando e a discussão estava bastante inflamada já. E a partir desse filme, eu passei aí uma vez por ano para a Grécia, porque eu entendi que a Grécia era o ponto de encontro e o ponto de passagem dos países árabes para poder chegar na Europa. Então, depois dessa viagem, desse fórum, eu passei aí uma vez por ano e fui durante 6 anos seguidos para a Grécia, uma vez por ano, justamente para poder ter o tempo necessário de acontecimentos. Não me adiantava ficar lá um tempo, eu tinha que ir para poder ir configurando passo a passo, uma vez por ano, as mudanças dessa crise toda. E acabei produzindo alguns trabalhos sobre isso, e eu vou mostrar para vocês uma primeira videoinstalação que eu fiz, que chama Travessia, que tá, Marcos, está no meu site. Só um minutinho que eu estou atualizando ela aqui e já vou colocar, tá? Tá legal. Se eu estou indo muito rápido? Não, tá tudo bem. Eu só aproveitei para também dizer para você o seguinte, Sônia, que a gente tem o horário até às 14, né? E eu sei que você tem bastante coisa planejada para mostrar, né? Então, só para a gente ficar um pouco atento aí em relação à questão do tempo também, né? Quanto tempo a gente tem? Tem 45 minutos, tá? Tudo bem, eu vou fazendo aos pouquinhos, acho que dá tempo, tá? Tá bom. Não, só para te dar um toque, mas está na tela aí, tá bom? Vou mostrar só um trechinho do Travessia, e eu tenho aqui esse foi o trabalho, essa foi uma curadoria da Paula Zugaray, que está nas ruínas do Cassino, no Rio de Janeiro, e agora eu vou, na verdade, então, mostrar direto o vídeo Travessia, vou só explicar do que se trata. O vídeo, ele é uma escotilha que dança na parede, porque, na verdade, eu estou dentro de um barco fazendo uma travessia para Lampedusa, e Lampedusa é uma ilha que recebeu grande parte da primeira onda de refugiados, que fica entre a Itália e a Grécia. Não, desculpa, entre a Itália e o continente africano, desculpe. E eu fiz essa travessia e gravei essa escotilha que dança na parede, porque é o balanço do barco, na verdade, que faz a escotilha balançar, que faz eu balançar com a câmera. E, ao mesmo tempo, como em seguida dessa viagem, eu fui parar nos campos de refugiado, e os campos de refugiados são muito recheados de documento sonoro, músicas e coisas que acontecem lá. Então, para fazer um trabalho artístico, eu peguei a sonorização dos cantos dentro do campo de refugiados, junto com o barco acelerando no mar, e a escotilha, quer dizer, não deixa de ser um trabalho documental, porque, na verdade, eu estou lidando com todos são questões documentais simultâneas da época. Então, eu vou colocar para vocês verem, e vou compartilhar a tela aqui, Marcos, para a gente poder assistir.
Bom, como a gente não tem muito tempo, eu não vou deixar muito tempo cada vídeo, né? Estou fazendo pequenos recortes para que vocês possam acompanhar a minha trajetória. Essas viagens por 5 anos, me renderam, eu acabei fazendo 5 filmes curta-metragem, além desse ensaio que vocês viram, que é o Travessia, né? E só que eu vou mostrar para vocês o trailer de 2 deles, ou se a gente tiver tempo, eu apresento o trailer de um deles e um inteiro, que tem 9 minutos, que é o Campo Escaramanga, que é o lugar onde eu fui inúmeras vezes gravar. O meu filme Sem Rosto é um filme longa-metragem, que é a compilação, na verdade, de todo esse trabalho, que é com muito mais material, óbvio, né, para poder fazer o longa-metragem. E então ele tem uma trajetória mais completa. Eu vou mostrar para vocês, então, o trailer dele, porque acho que a gente não pode ver agora, e em seguida eu mostro para vocês o filme que chama Campo Escaramanga, que é o campo de refugiados na Grécia, onde eu consegui autorização para fazer meu trabalho lá, porque eu apresentei um trabalho para o Ministério da Grécia, o Ministério da Educação da Grécia, que me autorizou a gravar, entrar com a câmera lá inúmeras vezes e gravar filmes e sons, enfim. E eu acabei gerando um vínculo com a direção desse campo que me autorizou a manter esse trabalho durante alguns anos. E então foram feitos uma série de trabalhos. Agora, para o Sem Rosto, eu fui muito além disso, porque eu acabei indo até a ilha de Lesbos, que é a fronteira com a Turquia, onde eu fui gravar a chegada de barcos, mas que não era do meu interesse principal, porque eu não gosto de gravar a dor das pessoas, eu gosto de gravar os vestígios, as passagens, as sensibilidades, em que eu acho que fica bem configurado nos filmes, principalmente porque no Sem Rosto, em especial, não tem rosto nenhum, eles são todos cortados, sobrepostos, e tem uma parte ensaística que bastante pouco comum, sendo uma vez que é um filme longa-metragem. Mas esse eu vou convidar vocês para assistir depois. Agora a gente vai ver somente o teaser. Deixa eu pegar para vocês. Acho que eu vou pegar aqui pelo Vimeo este. Você quer que eu dê play nesse que está ali no seu site? Quero sim, se tiver boa qualidade, senão eu entro no Vimeo. Tá bom. Vamos tentar esse aqui, então. Tá. É que agora eu estou vendo que o meu trailer está em inglês.
Posso colocar? Eu achei aqui. Marcos, melhor interromper, tá ruim essa gravação. Tá, ficou um pouco ruim essa gravação via streaming, né? Essa mostra à distância. Eu vou colocar direto por aqui, para que vocês possam ver o próximo filme, que é o Campo Escaramangá, que é direto, que é feito pelo campo, mas eu vou lançar pelo meu arquivo original. Vou soltar, Marcos. A new what is studying
peace, love, education, like this. The first one, I wish to see my family, and I wish to see my brother, and I want to study again. Her son in Germany, and then to come back to Syria and to see her family, the rest of her family, her father and her mother. Reunited with my family, to go back to Palestine, and to meet my parents, and to go to pray. A good life for him, and back to Syria and see family, and he need good future for him kids. School, good future, life with family, love, he loves life. لا لا اعوذ بالله ولا دخلوا لا 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 سوريا تحت الحرب افضل من ايشي ممكن فاهمه هيك يعني انا لما اشتغل 3 سنين قال لي جوزي اطلع التدريب معك On this day, it was very, very difficult for us because we crossed many countries. For example, Pakistan, Iran, Turkey, now we are here. We had a lot of problems in Afghanistan too. They were fighting, the Taliban, something else. And when we crossed the borders, in each border, we spent about 2 weeks, more than 10 days. In the border, and the police catch us, and they hit us, and they say something wrong thing to us, you are a refugee like this, something else. And we had a lot of problems before from here. And when the police of Iran catch us, the refugees, they put maybe 20 person in a small car. They don't care about anything, they don't care about human rights, refugee rights, nothing, and also they hate us, and they don't give us food, they don't give us water, food, something else. They just hate and put more than 15% in a small car and deport to Afghanistan. The European people are not Muslim, they are not human like this, but when I came here, I know now that they are human. We want to go ahead, and we are just waiting here.
Sônia, eu não sei se você viu a pergunta do Hélio, ele comentou que viu o vídeo na sua página, né, elogia, diz que é um lindo trabalho, e aí ele está perguntando como é possível ter acesso ao vídeo na íntegra. Posso responder aqui para ele? Pode responder por voz aí mesmo, pode falar. Hélio, te agradeço, é um trabalho que eu adoro. Eu vou mostrar para todo mundo, eu estou esperando a oportunidade de poder lançar aqui no Brasil, porque ele foi para festivais já, ele foi para o festival agora como finalista em Londres e na Grécia. Só que aqui no Brasil está difícil de eu lançar, e eu não posso pôr o filme na internet, porque senão a minha carreira de festivais ela fica comprometida. Mas entre em contato comigo e para ver depois se eu consigo te mostrar de alguma maneira, tá bom? Por enquanto, disponível para o público, eu vou ter só o teaser mesmo. Então, talvez disponibiliza o seu e-mail no chat ali, pode ser? Pode. Se bem que pelo meu site, todo mundo, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo. Então, o que fica faltando? A gente mostrar um pouquinho do Roda Viva, que eu acho que vale a pena, Marcos. Vamos voltar para a página de exposições e entrar no trabalho Roda Viva, porque esse trabalho é um trabalho multicanais, de novo, e como vocês devem ter percebido, eu acabei gerando uma conexão forte com a questão sonora, porque os sons, eles traduzem a realidade de uma maneira muito forte. E eu acabei fazendo um trabalho multicanais, 6 canais, com os sons do campo, para trazer a ambiência daquela realidade, né? Das crianças andando, conversando, os adultos que cantam, ao mesmo tempo as pessoas que ficam paradas olhando o vazio, porque é o que se tem ali, né? Uma espera sem fim, e os destroços, os ruídos dos barcos e das águas, e com todo esse material, eu acabei montando uma instalação sonora documental, considerando que eu sempre coloco um único canal, que são os sons do corpo, que configuram a presença humana e a emergência humana, né? Então, nesses trabalhos, você não tem rostos também, você tem, ali, essas fotografias são aparatos de proteção de identidade deles, eles não querem ser vistos, né? Eles querem ter a liberdade de passar a dor deles sem ninguém pôr a câmera na cara. Então, o que acontece é que eu captei os sons e fiz uma montagem entre imagens e sons, todos sem rosto, para que o próprio espectador, que estiver vendo, ouvindo, imerso no trabalho, possa entender o que isso significa. Aqui a gente só vai ver um registro documental do próprio trabalho, que a instalação 6 canais, ela é muito interessante porque ela é generativa, ela vai se reproduzindo sozinha, se reordenando o tempo inteiro, de uma maneira que não existe loop. É um programa que tem mais de 400 sons intercalados por canais. É muito interessante e ficou muito bom o resultado. Só eu tenho, porque a minha conexão caiu por um momento aqui. Você está falando do Roda Viva, é isso? Tô, mas eu tenho ele aqui, eu vou colocar ele para você não ter que colocar daí, tá? Ele já está na tela aqui, tá? Pelo site, mas coloca aí, então. Porque fica melhor. Eu vi que a reprodução ficou muito ruim quando direto daí.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Bom, só para vocês terem uma ideia dessa pesquisa, desse trabalho, e então eu fiz uma explanação do meu trabalho nos últimos anos para vocês, e agora, Marcos, se a gente for dar andamento para mostrar os próximos filmes, a gente não vai poder manter o streaming, porque são filmes que não podem ficar na internet. Eu vi que você colocou aqui do lado. A questão é a seguinte: a gente não tem, se a gente interromper, as pessoas param de ver, né? Então, o que tem como fazer, o que dá para fazer é você mostrar trechos. E depois eu cortar o final na gravação, entendeu? Ah, tá bom. Então eu mostro e você faz isso. Você quer que eu mostre só uns trechinhos e não mostre o filme inteiro? Faz como você preferir. Aí eu vou, na hora do registro, que vai ficar na internet, eu vou cortar daqui para frente, independente do jeito que você fizer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar trechos, porque senão a gente vai fechar a discussão, e não é legal fechar a discussão, né? Porque também então eu vou mostrar um trecho de cada um, mas eu não vou mostrar inteiro porque por causa dessa questão, tá? Depois, num outro momento, a gente vai ter a chance de mostrar inteiro. Tá legal. Bom, então eu vou apresentar para vocês um filme que eu chamei de Linha, que é um filme que ganhou o primeiro prêmio agora no Festival Internacional, em Londres, Festival Grego, de filme grego, né, ligados à Grécia. E esse filme, ele mostra um menino que está no campo brincando com um pequeno pedaço de linha, só que ao mesmo tempo que ele tem essa linha, porque na verdade eles não têm brinquedos, eles brincam com aquilo que eles encontram no chão, ele transforma aquela linha em algo um pouco mais especial. Ao mesmo tempo você tem as gaiolas artesanais que eles constroem no próprio campo, que é para tentar pescar algum peixe, mas que também é praticamente impossível. Então, eu vou mostrar um trechinho desse filme para vocês, e como ele está concorrendo festivais, eu não posso deixar ele aberto na internet, eu vou só mostrar um trecho.
Bom, então esse é o Menino da Linha. E é o meu último ensaio. E eu tenho agora um ensaio que eu quero mostrar para vocês, que ele traz uma memória. Começou a história dele lá atrás, quando eu mostrei para vocês um filme que chama Último Sonho, que é uma compilação de imagens das demolições com os cantos infantis. Esse filme, O Partir, ele também é uma série de arquivos, um sanduíche de arquivos de tempo da minha história, porque a minha mãe era cantora lírica, o meu pai tem essa história, que faleceu cedo e ao mesmo tempo deixou essa situação na família, e uma série de gravações feitas por ele. Então, aqui no filme Partir, vocês vão escutar um trecho dessa história, que eu espero que vocês gostem, porque afinal de contas é a minha mãe que canta, o meu pai que gravou e eu que montei. Pronto, agora entreguei todos os pontos. Agora vocês viram minha história, minha mãe, estou aqui também, mas enfim. Esse trabalho, ele foi para É Tudo Verdade, o festival É Tudo Verdade, que também aceita muito documentário experimental, é um festival importante,
E agora foi indicado para a Academia Brasileira de Cinema para o primeiro turno de premiação para os filmes curta-metragem. Então é isso. Agora a gente tem algum tempo, eu espero, para poder responder vocês ou falar alguma coisa mais que tenha faltado. Mas é esse o meu trabalho que eu trouxe para essa palestra para vocês. Então agora eu deixo para os nossos, para quem quiser perguntar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, eu fico à disposição. E eu acho que a gente abre para perguntas, né? Eu não sei se a Cristine, que está aqui com a gente, por exemplo, tem alguma coisa para perguntar, né? E talvez por aí também. Deixei ele à vontade também, se quiser perguntar alguma coisa, né? Mas acho que a Cris tem alguma coisa que ela quer colocar, né? Talvez não perguntar, colocar, ouvir um pouquinho mais. E agradecer muito, Sônia, porque é muito bonito ver a tua trajetória poética e como que você gera, a partir de questões autobiográficas, esse espaço que extrapola, né, a pessoalidade, que é um lugar de um extra pessoal que pode ser de nós todos, né? Então é muito bonito isso, esse momento, né, de virada que o artista consegue isso, né? Então, de certa forma, você compartilha, faz com que a gente entre em cada uma dessas histórias, vivendo aí por intensidades diferentes, que é quando o trabalho toma forma, toma corpo, mas tão forte, talvez, quanto aquelas que você viveu, aí buscar, pesquisar, estar entregue, né, a essas realidades. Então, muito bonito mesmo. E muito bonito fechar a fala com você ao lado da imagem final desse último trabalho também. É muito precioso a gente ter essa possibilidade do artista, né, se colocando tão de forma nua, assim, pra gente, e aguardando esse encontro para uma troca. Então, muito, muito obrigado mesmo, muito, muito tocante tudo. E me ocorre, assim, conversar com você, quanto é difícil tocar os estados que você toca, porque são todos pontos muito traumáticos, né? Então você coloca a questão da dor, né? Esse modo como esse testemunho vem em cada um dos trabalhos, vem com uma questão de uma dor, e você vai criando assim vários modos da gente ver uma dor sendo trabalhada, né? Então, é muito bonito, é como se você fosse criando vocábulos para a dor, né? Vocábulos para aquilo que é o intocável, aquilo que não se pode tocar, né? E você vai descobrindo em cada uma das realidades um modo de chegar a esse lugar tão inacessível. Então, eu acho que, como foi dito aqui, em tempos de pandemia, é como se você também desse para a gente chaves de entrada, para a gente também poder ser tocado no momento que é tão difícil tudo isso, né? Eu queria, assim, perguntar para você, você chegou a falar em alguns momentos de instalação sonora, mas como que é para o teu processo de criação pensar no contexto da apresentação do trabalho? Então, ele vai ser mostrado, o mesmo trabalho pode ser mostrado para grande tela, para instalação, para YouTube. Como que é isso para você hoje, né? Que você realiza em termos daquilo que é um circuito de exibição em múltiplas plataformas, ou os desdobramentos que o próprio trabalho tem? Então, Cris, como você sabe, eu venho da carreira das artes mesmo, então tudo que eu fiz foi sempre pensando em sala de exposição, de forma instalativa, né?
Esses filmes que você viu agora, ensaios, esses últimos, eles foram pensados para isso. Mas, como eu tinha um material muito grande e resolvi fazer os curtas-metragens para poder jogar em festivais de cinema, eu vi que a categoria experimental também era uma categoria que estava começando a existir como cinema. E então o filme, ele pode sim, ele é feito para tela grande, é tudo filmado em 4K, eu tenho uma qualidade de material muito, muito boa para isso. Inclusive, eu já fiz uma pequena amostra no Cine Sesc, a convite da diretora do Cine Sesc, onde eu mostrei os meus curtas-metragens lá e ficou maravilhoso. Foi uma experiência, a primeira experiência minha de ver meu trabalho em tela grande foi lá, foi incrível. Então, assim, eu penso muito na sala de exposição, mas hoje eu estou aberta a todo tipo de sala, entendeu? Os trabalhos transitam em festivais, quando pode ser festival, transitam em exposição, quando pode ser exposição. No caso desses filmes que são mais ensaísticos, eu adoraria mesmo, meu foco é colocar em exposição, né? Agora, ele foi para Tudo Verdade e as pessoas amaram, e agora me fizeram essa indicação, tá, para a Academia de Cinema, né, Academia Brasileira de Cinema, que achei incrível. Não é um prêmio, mas é uma indicação importantíssima, porque, imagina, são arquivos que eu tinha guardados em casa e eu montei sozinha aqui, e, de repente, você vê que ele tem uma potência afetiva que não é só para mim, ele pega as pessoas também. Não dá para imaginar diferente, porque é um filme muito... A minha mãe cantava músicas de dor. Então, minha mãe era uma depressiva crônica com essa voz maravilhosa. Então, era difícil uma pessoa, cantora de ópera lírica, né? Tem uma coisa muito à flor da pele, né? E a minha vida foi marcada por perdas muito cedo. Então, isso acaba sendo elaborado no trabalho. Agora, sobre as instalações sonoras... elas são muito imersivas, não é porque é minha, não, mas você entra dentro da história pelo som, e para mim o som é 3D, e você fazendo o som em 6 canais, ele é montado de uma maneira generativa, ele vai se reeditando automaticamente, então ele gera um formato incrível de imersão, muito legal. Muito legal. O trabalho Roda Viva ficou incrível. O Lost Sounds ficou incrível. E agora eu estou montando um terceiro que chama Gota d'Água também, que é muito bacana. Então, enfim, o objetivo, obviamente, é levar para espaços expositivos, né? Porque é da onde eu vim e é onde é o meu foco principal de trabalho. Tá, obrigada. Obrigada a você, Cris, pelas suas palavras, pela tua sensibilidade, e é muito bom, é muito importante essa troca para mim. Eu levo uma vida de trabalho intenso aqui, mas esses momentos de troca são muito preciosos. Então, eu fico feliz, muito obrigada, viu? Sônia, e a gente está chegando no final do horário, né? E tem pessoas que vão ter aula às 4h15, então eu entendo que pode ser que alguns comecem a sair, etc., né? Mas eu queria te pedir para, se possível, responder uma última pergunta, né? Que é a pergunta do Hélio, e ele ficou curioso para saber como aconteceram os seus contatos com os artistas pelo mundo, né? Porque ele diz que ele percebeu que existem parcerias pelos lugares em que você passou ao fazer a sua obra, né? Então, se você pudesse falar um pouco a respeito disso, para a gente encerrar, né? E aí, depois que você responder, aí eu faço o encerramento definitivo e a gente termina a transmissão. Hélio, o encontro com essas pessoas, ele dependeu da minha iniciativa e das minhas viagens mesmo. Esse trânsito pessoal meu pelo mundo é que acaba abrindo essas portas. E então, assim, eu tenho um projeto pessoal meu de construir tudo isso, e esses trânsitos me levaram para perto dessas pessoas que também se interessaram pelo meu trabalho. Tem um certo momento que você começa, o próprio trabalho também gira.
e na hora que ele começa a girar, as pessoas também acabam vindo para você de alguma maneira. Mas as principais fontes foram as próprias viagens, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, fica a dica, na verdade, que eu acho que o trânsito do artista, ele é importante, mas um trânsito consciente, um trânsito construindo coisas, né? Um trânsito com foco, né? O estudo me trouxe muita abertura, né? O doutorado, eu acabei fazendo simpósios fora do Brasil, os simpósios me levaram a fazer contatos e abrir portas nesse sentido, né? Então, o caminho que eu conheci foi esse. Eu fiz alguns simpósios internacionais que me levaram para esses lugares. E quando você fala sobre o seu trabalho, de alguma maneira você está despertando a atenção do outro e o interesse do outro e os espaços de troca. Então eu acho importante continuar nessa direção. Será que eu te ajudei? Olha, assim, a gente não tem como saber a resposta por enquanto, Sônia, mas se ajudou ou não, né? Mas eu agradeço a sua resposta, né? E eu só queria perguntar se eu acho que o professor Levi talvez tenha uma pergunta final, né? E aí acho que ele quer colocar alguma coisa e depois a gente encerra, tá bom? Ok, combinado. Vou eu agora. Oi, Sônia. Bom, obrigado aí pelo compartilhamento parte da tua obra, foi muito, muito bacana. Uma das coisas que você falou, particularmente me interessou bastante, que foi, bom, várias coisas, na verdade, né? Essa diferença entre o testemunho e a entrevista, né? E uma necessidade das imagens e do som terem uma camada que poderia se chamar de metalinguística ou você falou de jogo de forças, né? Quer dizer, o que está por trás da elaboração, da construção das imagens, né? Que muitas vezes a gente vê imagem o tempo todo, mas a gente não tem muita informação do que está por trás dessas forças, né? Eu queria entender um pouco mais como que você coloca isso na tua obra, ou alguns exemplos de como você conseguiu colocar essas camadas, né, nos trabalhos. Porque claro que cada caso é um caso, né, e essas coisas não tem vamos dizer, uma receita muito faça assim e você, né, chega lá. Não tem uma receita mesmo, né? Depende do foco que você está levando para a sua pesquisa, entendeu? Na verdade, eu não acredito, não é que eu não acredito. O meu trabalho nunca me permitiu, porque eu acho que eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa de narrativas lineares, né? Então, o que acontece? Eu acho que a narrativa, ela não pode ser, no meu caso, ela não é linear. Ela é construída por um sanduíche de tempos, de histórias, de passagens, de sons, né? De sensibilidades, de metáforas, né? Então, o que eu acho que o que eu digo de jogo de forças é esse conjunto, uma coisa, ela dá força para outra, e todos juntos acabam gerando uma espessura de potência, né? E essa espessura de potência que importa, na verdade. Então, na hora que eu coloco ali, assim, o filme O Fim de Sonho, né? Que eu coloco as demolições daquela fábrica com os sons da máquina arrebentando tudo e as crianças cantando por trás, eu estou dando uma coisa está potencializando a outra, né? Como é que essa demolição está potencializando essas crianças? Está demolindo de vez aquelas vozinhas infantis que, teoricamente, são cheias de sonhos e estão cantando ali num momento familiar, e você, ao mesmo tempo, você está derrubando tudo, destruindo tudo, deixando aquilo se ruir de vez, entendeu? Então, assim, o que acontece é que quando você une as coisas, você vai gerando potências, uma coisa vai juntando na outra, e através das metáforas, e elas vão se dando, né,
essa energia vai se multiplicando. Então, assim, no filme, na instalação sonora, por exemplo, eu quero colocar a ambiência do campo, né? Qual que é a vida daqueles caras ali, que tipo de, como é que tá aquela coisa ali, né? Eles passaram pela travessia por barcos, então você tem um canal só de motores acelerando. Depois eles passaram, eles rezam, eles são extremamente religiosos. Você tem um canal de mais de, sei lá, 800 não, mas pelo menos umas 30, 40 rezas, né? Aí você tem qual que potencializa a reza? Os bowls, né? Que estão a ideia da meditação em cima daquelas rezas que são hiperpotentes. Aí você tem a própria presença deles no campo, né? E essa presença deles no campo, com as gravações, uma hora é conversa, outra hora é criança gritando, outra hora é, né? Aí você tem então, e esses canais todos trabalhando junto, eles vão se potencializando e construindo uma história sonora, né? E essa construção é o resultado do trabalho. Então, nunca uma coisa sozinha, mas sempre a relação entre as coisas é que vai dando a potência. Legal, obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Bom, e eu queria agradecer a Sônia, então, pela palestra, né? E queria agradecer a Cristine e o Levi pela interlocução aí que eles propuseram, né? Foram, acho que, ótimas questões e muito legal que elas abriram, acho que para os dois lados da pesquisa da Sônia, né? A pergunta da Cristine mais ligada, talvez, às interlocuções com a arte e a do Levi mais ligada às interlocuções com o documentário. Então, acho que deu um fechamento que amarra o tema muito bem também. E queria agradecer também a presença de todos os alunos, especialmente os que perguntaram, né? E encerrar, então, a transmissão aqui. E aproveito para deixar um toque aí para vocês se inscreverem no canal, vão ter outras transmissões desse tipo, né? Amanhã mesmo tem a Aline Renner, que vai falar para uma das turmas da PUC também a respeito do Björn Melhus, que é um cineasta experimental alemão, né? E isso vai ser às 4h30, nesse mesmo formato também, uma atividade de aula minha com o Marcelo Priosti, mas fica no YouTube, portanto, aberta a um público mais amplo, né? E, então, só dizer para vocês ficarem atentos aí, que outras coisas estarão acontecendo aí no desenrolar das atividades do semestre, né? Cristine e Demétrio Portugal também em breve, né? Assim vamos indo, né? Então, só para encerrar, mais uma vez, obrigado, Sônia, aí, pela generosidade em compartilhar seu trabalho conosco, né? E, enfim, quem quiser entrar em contato com ela e fazer mais questões e continuar essa conversa, eu acredito que ela vai estar disponível ali, né? Ela deixou o e-mail dela, contato@soniagugsberg.com.br, tá aí na tela para quem se interessar, então, né? E aí, com isso, eu encerro a transmissão. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Sônia. Obrigada, Marcos. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau.